Muito bem, mais um Full Gas Podcast chegando e dessa vez temos um episódio especial, porque a gente vai fazer isso aqui também. Episódio especial, a gente vai falar de alguns momentos importantes para a história da moto velocidade. E, como sempre, né, nesse Full Gas Podcast, você já sabe, está aqui Gabriel Carvalho e Gabriel Lima. Gabriel e Gabriel, mais uma vez aqui para falar de MotoGP. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, Gabo. Vamos falar um pouquinho aí de uma data muito importante para o motociclismo internacional. Há 20 anos, né? Aniversário de 20 anos. No dia 9 de julho de 2000. O que aconteceu no dia 9 de julho de 2000, Gabriel? Dia 9 de julho de 2000 é a data da primeira vitória de Valentino Rossi nas 500 cilindradas, né? Ele que foi um estreante na temporada 2000, conseguiu aí a sua primeira vitória numa corrida com chuva, Gabo. 9 de julho de 2000, quantos anos você tinha que você estava fazendo nessa data? Essa pergunta é meio capciosa, hein? Óbvio. Eu tinha... Não tinha feito 18 anos ainda, tinha 17. Bom, eu tinha... Infelizmente, eu não assisti essa corrida ao vivo. Nem eu acho que nem passou ao vivo na Globo. A Globo, na época, passava algumas provas, né? No Esporte Espetacular ali, quando não tinha aqueles torneios, jogos internacionais da Peteca, do Banco do Brasil, rolavam umas corridas. Eu lembro que. Eu lembro de em 2000 ter assistido a da Espanha, Jerez, que foi uma corrida que foi paralisada no meio por causa da chuva. O Barros chegou a liderar um tempo dessa corrida, mas eu não me lembro dessa prova especificamente. Lembro de ter assistido Brasil, mas não me lembro dessa prova especificamente. Eu acho que não passou, deve ter passado no Sport, com certeza passou no Sport TV, né? Mas eu não tinha na época. E, enfim, eu tinha na época quase 10 anos, eu tinha 9 anos. Eu costumo, pra lembrar de data, assim, o que eu tava fazendo, eu costumo lembrar de provas da Fórmula 1, assim. Eu sempre lembro, na infância, eu lembro onde eu assistia as corridas, e essa corrida foi entre o GP da França e o GP da Áustria. No sábado do GP da Áustria foi o meu aniversário, que eu lembro bem. E essa corrida foi uma semana antes. Memórias, lembranças de um passado já distante, afinal 20 anos, né? Mas antes de falar da corrida especificamente, esse foi, como você já disse, o ano em que, 2000, né, foi o ano, a temporada em que Valentino Rossi chegou à MotoGP. Antes da gente falar da corrida em si, né, do GP da Grã-Bretanha de 2000, eu queria que você falasse um pouco, Gabriel, das circunstâncias que envolvem a chegada do Valentino na MotoGP, já que no ano anterior ele tinha sido campeão na 250. Pois é, ele foi campeão da 250 em 99 e foi campeão da 125 em 97. Ambos os campeonatos dominando, né? Ele foi muito rápido nessas duas temporadas e era um cara que saía um pouco da caixinha, né? Como é até hoje, né? Era um cara extrovertido, era um cara que botava peruca, né? Pintava o cabelo com a bandeira da Itália, né? Fazia aquele monte de festa, né? Que acabou, né? Ganhava corrida, ia no banheiro químico, né? Que uma coisa que fez ele crescer muito com o fã. Todo mundo gostava muito do Valentino Rossi, com esse estilo. Ainda tinha paralelamente a rivalidade dele com o Biaggi, que todo mundo estava muito curioso, né? Que era uma rivalidade anterior já, né? Com o Rossi, com o Biaggi já na 500 e o Rossi crescendo. E foi o primeiro ano dos dois juntos, né? Nas 500 cilindradas. E o Rossi herdou uma baita equipe, né, para esse primeiro ano dele, que foi o time do Michael Durham, né. Engraçado, Gabo, eu não sei se você chegou a ver, teve uma live, como não vai ter GP da Austrália esse ano, o GP da Austrália, a página de Facebook promoveu algumas lives com pilotos australianos, com o Chris Vermeulen, né, o ex-piloto, né, que hoje é comentarista, né, apresentando as lives. E teve uma live com o Michael Durham. E o Michael Durham disse na live que era para ele ser companheiro do Valentino Rossi em 2000, só que numa equipe separada da Repsol Honda. Era para ser uma equipe com o patrocínio da Winfield, aquela marca de cigarro. Não sei se você lembra, que patrocinou a Williams. Patrocinou a Williams. Em 98 e 99. O Durham também, ele tinha a Winfield como patrocinadora pessoal dele, né? Na época, em 98, 99, ele usava o bonezinho da Winfield. E essa marca seria a marca que seriam duas motos com o apoio da fábrica oficial da Honda, uma para o Durham e outra para o Valentino. Com o Durham sofrendo aquele acidente seríssimo lá em Jerez e desistindo de voltar a competir, a equipe do Durham virou a equipe do Valentino Rossi. A Winfield, né, que era um cigarro australiano, não viu mais sentido em entrar e patrocinar a equipe. E só com um garoto na equipe, né? Não era algo que. Não era o Michael Durham, né? Que era o nome mais pesado do motociclismo na época. Eles ficaram sem patrocínio e aí veio aquela cerveja italiana Nastro Azzurro, né? Que patrocinou o Rossi durante muitos anos, que começou essa empreitada do Rossi
principal aí categoria do motociclismo no recém-criado logo, né, da MotoGP, né, que foi criado em 2000 exatamente. A categoria ainda chamava 500 cilindradas, eram motos 2 tempos, mas o logo MotoGP que a gente conhece hoje, ele foi criado exatamente no início da temporada de 2000. E uma coisa que é curiosa, que dá para ver, por exemplo, essa corrida, a corrida que a gente está falando, em que o Valentino conquistou a primeira vitória, aparece em alguns momentos na transmissão, que está no YouTube, inclusive, como no canal oficial, né? Aparece lá o site da MotoGP, que na época não era motogp.com, era motograndprix.com. Estava escrito por extenso, era uma coisa bem... uma curiosidade, né? E, Gabriel, só para deixar claro aqui, o Rossi então herdou uma Honda oficial quando ele chegou na MotoGP. Na verdade, ele, pelo que eu entendi do Michael Durham nessa entrevista, os dois teriam Hondas oficiais. Na época, era um momento bom para a MotoGP. A MotoGP tinha muitas motos oficiais no grid. A Repsol Honda chegou a ter 4 pilotos, né? Até 99 tinha 4 pilotos de staff, e seriam 3 pilotos na Repsol Honda, e mais 2 pilotos nessa equipe, e ainda teria Pons, né? O Barros venceu corridas, né? Em 2000, o Capirossi também venceu. As motos, né? O nível da categoria era muito equilibrado nessa época. Então, eles teriam sim. O Valentino não herdou uma moto de fábrica, ele já teria uma moto nessas especificações. Um cenário bem diferente do que a gente tem hoje, por exemplo, né? Que a equipe que não é a equipe oficial, de forma alguma tem a moto igual a moto de fábrica. Quem faz a exceção é a Ducati, pode ter a mesma né? especificação, né? Pode ter a mesma especificação, mas aí uma atualização chega um pouquinho depois, né? Sempre às vezes até dentro da mesma equipe, né? A atualização vem para um piloto e não vai para outro. Então imagina numa equipe satélite, mas naquela época, né, pelo visto, a situação era um pouquinho diferente. Exceções aí para a Ducati hoje em dia e a KTM, né? Como a gente já comentou aqui no episódio passado, que quer tentar fazer isso, né? Vamos ver se eles conseguem, mas a Ducati faz isso já há algum tempo e, enfim, tem surtido efeito, né? Fez eles crescerem. Muito bem. Agora a gente pode falar um pouquinho do começo dessa temporada do Valentino, dessa temporada de estreia, que basicamente não foi muito regular o Valentino, né? Foi. Na verdade, a escada de 250 para 500, o degrau, era maior do que de Moto 2 para MotoGP atualmente. Né? Se você for ver entre 1983, Gabo, 1983 o campeão foi o Fred Spencer, 82 foi o Franco Untini. O Franco Untini foi o último piloto campeão de 500 cilindradas que veio da 250 até o Alex Crivier em 99. Todos os outros pilotos, Kevin Schwantz, Wayne Rainey, Michael Durham, Ed Lawson, todos eles vieram, Wayne Gardner, todos eles vieram de outros campeonatos regionais, Superbike ou, enfim, categoria que fosse, que não eram a escada do Mundial, né? Eram caras que tinham uma tocada muito mais agressiva do que os caras que cresciam de 80 cilindradas, né? Como tinha na época, 125, 250, depois que, enfim, a 350 foi extinta. Historicamente, não era os pilotos da 250 não eram uma aposta na MotoGP, né? O tanto que o Crivier só venceu aquele campeonato em 99, o Durham se machucou, né? Você pode dizer isso. O Luca Cadalora, que subiu, né? Que foi bicampeão de 250, também não andou bem de Yamaha quando era piloto de fábrica nos anos 90, né? Tipo, mandou bem em algumas corridas, mas nunca disputou seriamente um título. Para você, isso dito, assim, mais para entender que o gap que o Valentino estava tentando dar naquele momento era um gap grande, assim, era um espaço, ele tinha realmente que ganhar bastante experiência. E como você falou, as primeiras corridas dele foram difíceis. Mesmo assim, ele mostrou um grande potencial, né? Primeira corrida, ele chegou a, se não me engano, ele largou muito mal, ele chegou a ocupar, acho que o 15º lugar no início da prova. Ele já estava em quinto, estava se recuperando quando caiu, e ele caiu, se não me engano, acho que uma volta depois de fazer a melhor volta da prova. Né, que ficou a melhor volta da prova. A primeira corrida do Valentino, ele fez a melhor volta da prova. Até curioso, né? No Grande Prêmio do Qatar de 2018, um jornalista, não me lembro quem, chegou a falar pro Rossi, não só pro Rossi, mas como para todos os pilotos que estavam naquele pódio, né? O Marques e o Dovizioso, qual era a primeira lembrança que eles tinham, a lembrança da primeira corrida deles, né? E o Rossi, até de maneira engraçada, falou: eu larguei muito mal, não sei o que, tava
de repente eu comecei a passar todo mundo, aí cheguei no primeiro grupo, me perguntei, nossa, por que eles estão tão lentos? Aí eu caí. Foi essa, pelas próprias palavras do Valentino, enfim, faltava a gestão de corrida para ele ainda, né? O Valentino, na hora que caiu, inclusive nessa prova, ele estava na frente do Gary McCoy, que foi o vencedor da prova. Né? Então o Valentino ele tinha aí uma boa chance. A corrida seguinte foi na Malásia, que o Valentino estava em segundo e caiu também, e estava inclusive na frente do Kenny Roberts, que venceu aquela prova. Então ele tinha uma boa velocidade, mas ele não conseguia desempenhar bem nas provas. E a corrida seguinte foi no Japão, que ele chegou em 11º porque estava machucado exatamente dessa queda da Malásia. Né? Ele saiu segurando a mão, ele machucou a mão, e Suzuka era uma pista, até hoje uma pista muito desafiadora em termos de condição física, né, para moto. Né? O Valentino não conseguiu andar bem. E aí fez o primeiro pódio dele exatamente na corrida seguinte, que foi na Espanha. E aí depois, Espanha foi terceiro lugar, fez terceiro lugar, aí na corrida seguinte, França, terceiro lugar de novo, e aí foi pra Itália. Aí na Itália já caiu de novo, né? 12º lugar. E caiu em primeiro, inclusive, né? Foi a corrida que ele estava disputando com o Loris Capirossi e com o Max Biaggi. Era um trio de italianos aí disputando a vitória em Mugello. O Rossi, na penúltima volta, assumiu a liderança, mas uma curva depois caiu, né? Na Correntaio, perdeu a frente, foi embora, ainda conseguiu voltar e chegou em 12º. 12º. E o Biaggi e o Capirossi disputaram a vitória até o final. O Biaggi no final bateu no Capirossi e caiu, e o Capirossi venceu a corrida. Enfim, foi uma bela final de corrida sensacional. E aí depois teve, seguindo os resultados, né, Catalunha, que ele chegou no pódio, e aí Holanda, que foi sexto, antes dessa corrida do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Gal. Holanda, que foi prova vencida por Alexandre Barros. Pois é. Segunda vitória de Alexandre Barros, uma belíssima vitória dele contra o Alex Crivier. O Crivier tentando azucrinar a vida dele. O Crivier passou ele na última chicane e o Barros ainda, por conta do tempo agregado, né, foi uma corrida que foi interrompida pela chuva, conseguiu vencer essa prova. O Barros, que tinha feito a primeira pole dele na MotoGP em Mugello, né, 2 corridas antes, fez a pole também na Catalunha. Eu acho que até hoje, Gabo, eu acho que é o piloto que mais demorou para fazer uma pole position na MotoGP. Ele já estava há 10 anos na MotoGP e nunca tinha feito uma pole. E fez a pole em Mugello exatamente, em 2000. E nessa época, Gabriel, vale um parêntese rápido aqui, que as corridas o formato delas era um pouco diferente quando chovia, né? Só dar uma pincelada nisso rapidamente, só para o pessoal que não acompanhou essa época em que as coisas não permitiam, não era trocar a moto. Não tinha flag to flag, né? Ou a corrida ela começava como wet race, né? Que aí, tudo bem, a corrida é uma corrida com chuva, ou seja, se secar, vocês que se virem com os pneus de vocês, né? Uma corrida sprint, não tem pit stop, nem nada. Agora, se a corrida, aí por uma questão de segurança, começasse a chover no meio, aí a prova era parada, a bandeira vermelha, e aí o tempo das duas baterias é agrupado no final das duas, antes e depois da bandeira vermelha, e aí você tem o vencedor da prova no tempo agregado, que foi exatamente assim que o Barros venceu aquela corrida de Assen, né? Ele não ganhou na pista, mas ele ganhou no tempo. Exatamente. Era um cálculo que tinha que ser feito rápido e era um cálculo um tanto quanto complexo. Hoje acho que é muito mais fácil nesse formato flag to flag. Entrou, trocou a moto, quem chegar em primeiro chegou mesmo e... Muito mais apelo, né? Então, agora a gente vai para a corrida de fato, né? O Grande Prêmio da Grã-Bretanha da temporada 2000 da MotoGP, né? 500 cilindradas na época, dia 9 de julho de 2000. Vamos falar um pouquinho de como foi essa corrida, né? Corrida da primeira vitória de Valentino Rossi. O Rossi largou em quarto, né, no grid, uma corrida que começou com pista... Pole do Barros, né? Exatamente, pole de Alexandre Barros. Na época tinha... Era de 4 motos, né? Cada fila tinha 4 motos. Exatamente, isso que eu ia falar. O Rossi, mesmo em quarto, largou na primeira fila, né? Eram filas de 4 motos na época. E o Rossi largou muito mal, né? O Rossi chegou a cair para 13º na largada e foi se recuperando, né? E no início da prova, Barros, o Regis Laconi, né, que era o piloto da WCM, Red Bull, e o Seth Gibernal, que andava de Repsol Honda, eles estavam na frente na corrida, mas aí, por uma má gestão de pneus, eles largando com pneus com setup de chuva, pneus de chuva, acabaram caindo para trás, e a partir da metade da corrida em diante,
os 3 pilotos do pódio, né, o Rossi, o Kenny Roberts Jr. e o Jeremy McWilliams, assumiram aí as posições de destaque da prova e duelaram, cara. Como eu disse no começo, essa corrida ela tá na íntegra no YouTube, e para fazer esse episódio, claro, a gente assistiu a corrida. Tem um momento muito curioso, que é quando o Jeremy McWilliams assume a liderança da prova, quando ele ultrapassa o Kenny Roberts Jr., que mostra ali na mureta dos boxes, ali a parte que estava o pessoal da Aprilia, e aparece um rosto que a gente conhece bem hoje, mas muito mais jovem. Gigi Dallinha estava ali, ainda não tinha os cabelos grisalhos, ou cabelo branco hoje, né, Gabriel? Já. Cabelo e barba branca, né? Já tá tudo. Mas ele já estava lá, ele já aparecia, já tinha uma ligação com a Aprilia que se estendeu depois, né? Os títulos de Jorge Lorenzo nos anos 50, enfim. É só uma curiosidade que no meio da transmissão de 32 minutos ali, mais ou menos, na faixa de 32 minutos dentro do vídeo, aparece o Gigi Dallinha. E, enfim, essa parte que o Gabriel falou é interessante também, da gestão da prova. E o Valentino, a largada dele foi horrorosa. Foi uma coisa assim, ele despencou, o Barros ficou na liderança, depois de ultrapassar o Laconi, né? E o Laconi, como o Gabriel me falou um pouco antes de a gente gravar, me lembrou, o último francês a vencer na MotoGP. No Grande Prêmio de Valência de 99. Foi a primeira corrida de todas em Valência. Também foi uma corrida de condições mistas, né? E ele acabou ganhando aquela prova. Única vitória de Laconi em sua carreira. Mas voltando um pouco à corrida rapidamente, a corrida do Valentino especificamente, você acha que ali, aí é mais uma questão de opinião, você já conseguiu enxergar alguns detalhes assim do Valentino, nessa corrida especificamente, do que viria a ser o Valentino? Já dava para entender a partir não que não desse para entender antes, né, com os títulos na 125 e na 250, mas na classe principal, essa corrida do Valentino já dava ali um sinal, falando, esse cara aqui vai longe. Dava impressão, Gabo, porque ele tinha um potencial muito grande, ele mostrou muita velocidade no início do ano, e a gente tem que lembrar que todos os tombos que o cara sai machucado, como aconteceu esse na Malásia, é um baque na confiança, né? E quando o cara tá chegando, a 500 era uma moto muito nervosa, né? A gente lembra como acontecia aqueles high sides sensacionais, jogava o piloto pra cima, era um negócio era uma coisa de louco, né? Você andar conseguir domar uma 500 e ser rápido e competitivo com ela, era uma moto muito diferente. E faltava consistência pro Rossi, como a corrida de Mugello mostrou. O Rossi fez uma gestão perfeita de corrida na hora que foi para puxar, para tentar encontrar um ritmo para ganhar a corrida e não ser atacado na última volta, ele caiu. Então eu acho que essa corrida de Donington Park, ela foi a primeira que o Rossi largou consciente e inclusive ele até fala isso na entrevista depois da prova. Eu sabia que no seco eu tinha condição de vencer. Na chuva eu não sabia, mas procurei ser calmo e entender a corrida como ela estava se desenrolando. Ele acabou entendendo muito bem, né? Atacou no momento certo. Na segunda metade da prova teve um momento que ele passou o Jeremy McWilliams, o McWilliams passou ele de novo e depois o McWilliams passou o Kenny Roberts. E o McWilliams tentou abrir, né? E não deu certo, porque ainda não era o momento de atacar. O Rossi atacou os dois no momento certo e o McWilliams no final acabou caindo para terceiro. Era exatamente, eu perguntei querendo essa resposta exatamente. Me pareceu ali, já dava para ver o Valentino gerenciando, entendendo a corrida, entendendo quando ele precisava atacar. E ele, na corrida, ele me parece paciente a ponto de ele entender aqui vou esperar mais um pouco, vou atacar ali, vou tentar aqui. Tentei e não deu. Fui ultrapassado de volta, né? Tomei o troco. Tá, então vamos seguir aqui, entendendo o ritmo dos outros. Eu acho que ali ele já mostrou que ele tinha esse entendimento, que ele conseguiu ali e aí eu já passo pro próximo assunto, se você me permitir, a não ser que você queira falar mais alguma coisa da corrida especificamente. Só algumas curiosidades da corrida, claro. Né? Foi o último pódio da Aprilia na MotoGP. Até hoje, 20 anos aí, a Aprilia nunca mais foi para um pódio na categoria principal, né? E a Aprilia na época tinha uma moto bicilíndrica, né, que andava muito menos do que andava muito menos, mas era muito melhor de curva, né? Tanto que o Jeremy McWilliams chegou a fazer pole position com essa moto exatamente na última corrida do ano, em Phillip Island. O Phillip Island é uma pista com várias curvas de alta
e que mesmo com esse déficit de cerca de 50 cavalos, ele a Aprilia, com um motor de classificação, conseguiu fazer essa diferença e o Mac Williams largou na pole. E esse foi o último ano, não vamos dizer bom da Aprilia, mas foi um ano respeitável. Assim, a Aprilia nunca se encontrou na era 4 tempos da MotoGP, né? E também foi a única corrida, Gabo, do John McGuinness na MotoGP. O John McGuinness venceu 23 vezes o TT da Ilha de Man, e a única prova que ele fez foi essa. Ele chegou em 13º imediatamente à frente do Barros. Exatamente, com uma Honda bicilíndrica, que também, enfim, algo digno de nota nessa prova aí, nessa corrida aí de Donington Park. Muito bem, boas lembranças. E agora sim, eu vou trazer aqui o ponto que a gente vai, né, fechar aqui a discussão sobre o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2000, que foi o ponto da virada, assim, da temporada do Valentino, que depois dessa corrida o Valentino mudou. Ele teve aí uma reta final de temporada muito mais consistente do que ele vinha tendo antes da corrida do GP da Grã-Bretanha. Então foi um ponto em que ele virou o jogo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, né? Assim, virou o jogo, e assim, se o campeonato fosse dessa corrida em diante, o Ross teria sido campeão. Ele teria sido campeão por 9 pontos na frente do Kenny Roberts. O Rossi fez 152 pontos dessa corrida em diante, né? E o Roberts fez 143. E terminou o campeonato, né? Fechou o campeonato aqui no Brasil, exatamente no Rio de Janeiro, com o 6º lugar. E depois dessa prova, o Roberts venceu só uma vez. O Rossi também venceu só uma vez, mas foi muito mais consistente. Ele terminou todas as corridas no pódio, menos Valência, que foi quando ele caiu. Foi uma circunstância até meio parecida com a corrida de Mugello, né? Ele estava disputando ali o Pierre McCoy, se não me engano, acho que já estava na frente, e ele estava disputando com o Carlos Checa o pódio, e com o Biaggi, acho, se não me engano, pelo que eu me lembro. E ele acabou, ele quase caiu, ele deu uma salvada numa volta, depois ele voltou a ultrapassar o Checa e o Biaggi, e depois ele acabou caindo. E, enfim, mas o Valentino ainda venceu no Brasil, derrotando o Alexandre Barros numa disputa também até o final da corrida. E, enfim, mas foi ao pódio em todas as últimas provas, né? O GP da Grã-Bretanha foi a 9ª etapa. Da 9ª etapa em diante aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 corridas em 8 ele foi pro pódio. Ao contrário, né? Em 8 corridas, 7 ele foi. Exatamente, Falei bobagem. E aí o resto é história, né? Depois de 2000, o resto é história. Valentino conquistou 7 títulos, né, na classe principal. 7 títulos. E o Rossi, é bom a gente dizer, o Rossi na primeira temporada dele, ele foi o piloto principal da Honda, né? A Honda tinha o campeão da temporada anterior, que era o Alex Crivier, que fez uma temporada super discreta, foi bem foi razoável na primeira metade do ano, cometeu muitos erros, acabou caindo em corridas, venceu uma corrida só em Le Mans, e o Rossi foi muito além do que se esperava, né? A Repsol Honda, inclusive, entrou numa crise, né? Sem o Michael Durham, né, que era a cabeça da Repsol Honda. Aos poucos, você repara na performance da equipe, ela vai caindo logo depois que o Durham sofre um acidente. A segunda metade do Crivier, em 99, ela é ruim. Em 2000, Crivier, Okada, Gibernal, nenhum desses pilotos da equipe principal fazem uma boa temporada, enquanto o Rossi faz uma ótima temporada, enquanto os 2 pilotos da equipe Pons, né, o Alexandre Barros e o Loris Capirossi. O Alexandre vence 2 corridas, né, na Holanda e na Alemanha, e o Capirossi vence a corrida de Mugello. Dizer o que de Valentino Rossi? Chegou para ficar, ainda tá lá. Ainda tá lá até veterano, hoje. Tá lá, conquistou 7 títulos, então fez a virada, né, conquistou o último título da era 500 e depois o primeiro da era MotoGP, né, da era 4 tempos. E fez isso em cima do Biaggi, né, que era o grande rival dele fora da pista, virou o rival dentro da pista, né. No ano seguinte, a primeira corrida da temporada... Já começou com tudo, né? Isso que eu ia falar. A primeira corrida da temporada, o Biaggi enfiou o cotovelo no Rossi, tirou ele da pista em Suzuka. O Rossi passou ele na volta seguinte, mandou o dedo do meio. Depois, no Grande Prêmio da Catalunha, né, o Biaggi jogou o Rossi fora na primeira curva, o Rossi voltou, se recuperou, ganhou a corrida, eles
trocaram socos antes do pódio. O Biaggi foi pro pódio com uma marca na bochecha até ele não viu, a gente não viu a briga, né? A gente só viu a parte de fora da briga, né? Não tem imagem disso. Essa era uma coisa que eu gostaria de ter visto. Com certeza. Né? Não que eu seja a favor da violência, mas é um momento que a gente gosta de ver. É curioso, né? Porque realmente foi uma coisa que marcou o motociclismo. Tá vendo? E as pessoas acham que a rivalidade de Valentino e Marques é forte, não sei o quê. O Valentino trocou socos, né? Trocou socos. Então, mas a rivalidade do Valentino com o Biaggi, ela foi muito mais fora da pista do que dentro da pista. Porque dentro da pista o Biaggi não conseguiu andar junto com o Rossi. Né? O Biaggi em 2001 mesmo, eu diria que o ponto que virou a chave, assim, que realmente o Valentino mostrou que ele era muito mais piloto, foi naquela corrida na República Tcheca, que o Biaggi estava na frente, abrindo, e de repente ele olhou para trás no meio da prova e estava lá o Rossi, um segundo atrás dele. E assim, o Biaggi já estava uns 10 segundos na frente de todo mundo. E era metade da prova. E a partir daí ele acabou caindo naquela corrida, sucumbiu aí à pressão do Rossi, e aí acabou caindo nas corridas seguintes, né? Portugal, caiu sozinho também em Moteg, na frente do Valentino. E, enfim, acabou que foi o segundo melhor. Nunca conseguiu fazer frente ao Rossi dentro da pista. Na época em que o Rossi estava ali na grande fase dele, realmente poucos fizeram frente a ele, né? Mais alguma... Você queria deixar mais algum comentário aqui sobre a temporada 2000, né, ou o impacto da primeira vitória do Valentino Rossi? Porque o que veio depois foi o que eu disse aqui, né? A história, a gente já sabe, o Valentino... Vamos comentar a carreira inteira dele, né? Dominante, a gente vai ficar aqui mais 2 horas, né? Pelo menos. Se for falar da carreira inteira do Valentino, a gente teria que fazer uma minissérie, vários episódios, até dividindo a temporadas, né? Falar por alguns trechos de cada temporada. Exatamente. Mas o objetivo hoje era falar mesmo da primeira vitória do Valentino, afinal de contas, na semana em que a gente está gravando esse episódio, é a semana em que se comemora os 20 anos da primeira vitória do Valentino na classe principal do Mundial de Moto Velocidade. Era 500 cilindradas, hoje é MotoGP, mas há 20 anos, então, Valentino Rossi vencia pela primeira vez na MotoGP, e a última vez que ele venceu foi em 2017, né? Até agora, pelo menos. 2017, o Grande Prêmio da Holanda, é isso? Holanda, exatamente. Duelo com Danilo Petrucci até o final. Até o final, e saiu vencedor. Vamos ver se o Rossi vem mais alguma? Ou a última foi aquela? Eu acho que talvez venha. Acho que a MotoGP hoje, ela tá... Tudo bem, tem o Marques, que é um cara que desequilibra, mas eu acho que o grid tá muito parecido com esse grid de 2000, com muitas motos podendo vencer corridas. E eu acho que há de calhar alguma pro Rossi ainda. Será que é 2020, Gabriel? Vamos ver. Vamos ver, né? É isso, então? É isso. Bom, esse foi um episódio especial. O primeiro, tá? A gente vai ter em breve mais episódios especiais, sempre que a gente tiver um assunto histórico para trazer para vocês. Mas a gente volta em breve para falar antes do começo da temporada, a gente volta para falar fazer o pré dessa temporada encurtada da MotoGP em 2020. Certo, Gabriel? Certo, a gente se vê lá. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem ficou até agora. E siga conosco, aliás, né? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, né? E fique sempre ligado nos episódios do Full Gas Podcast, porque a gente sempre vai trazer conteúdo sobre o MotoGP para vocês. Eu me despeço por aqui. Gabriel, deixa o seu até mais. E a gente volta em breve. Falou.